Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Aura Meter. O Aura Meter, que seria, pessoal, o medidor de aura. Deixa eu apresentar para vocês aqui o Aura Meter, que seria esse aparelhinho. Ele tem esse bastão de madeira com essa mola e próximo à mola nós temos essa ponta, com essa ponta aqui para que ele possa medir o nosso campo áurico. Então, por que ele tem essa mola? Porque ele é para ficar bem solto, bem leve mesmo, para que ele possa medir o campo áurico das pessoas. O Aurameter é um aparelho de radiestesia utilizado para medir a energia. Ele é um instrumento usado para detectar e quantificar campos energéticos ou áuricos. Qual é a função do Aurameter? Medir a energia. O seu propósito principal é a detecção e medição de diferentes tipos de energia, especialmente os campos energéticos de pessoas, locais ou objetos. Na radiestesia, pessoal, para vocês entenderem um pouco sobre a questão da radiestesia, é uma prática esotérica que usa o corpo humano para se tornar um detector de energias. O Aurameter é uma ferramenta que pode ser usada para ampliar essa capacidade, permitindo detectar e, em alguns casos, quantificar essas energias. Há muito tempo eu trabalhei com esse aparelho e eu me interessei por ele porque eu vi acho que uns 15 anos atrás que eu comprei esse aparelho, ou mais, tá com bem mais, acho que tá com uns 20 anos que eu comprei esse aparelho. Como eu fazia na época alguns atendimentos, então eu utilizava esse aparelho, o Aurameter, para medir a energia áurica das pessoas. Porque a aura, pessoal, ela vai depender, eu já gravei um filme lá sobre o campo de proteção, e esse campo de proteção, ele tem uma quantidade X de espessura, de comprimento. Vamos entender como funciona o Aurameter. Eu vou usar a minha mão como esse instrumento. A minha mão será o corpo e o Aurameter eu posiciono ele de forma reta, bem reta, para que ele não saia do lugar. Vê que o ponto já está puxando para lá. Ele já está empurrando. Eu vou tentar puxar ele para frente. Ó, você vê que eu estou tentando puxar ele para frente, mas é como se existe um campo empurrando. Ó, pessoal, ó, entende? O campo energético ele empurra. Minha mão está parada, mas minha mão empurra o Aurameter. Veja que isso é o campo de proteção. Então, o campo de proteção você tem que ir conforme encontrar o ponto X de proteção até ele ficar reto. Ó, ele está empurrando para lá. Veja bem que essa é a medição. Meu bastão está totalmente reto. Eu vou até um ponto X. Poxa, minha aura até que tá boa, graças a Deus. Então, pessoal, parou aqui, ele ficou reto, ó. Então, minha aura deve ter hoje em torno de 50 centímetros, meu campo de proteção. É muito, pessoal, é ótimo. É muito bom porque pelo menos você está aparentemente protegido. Essa proteção, ela fala da proteção sobre energias deletérias, proteção sobre entidades espirituais. Só que, pessoal, ainda é pouco. 50 centímetros de extensão é muito pouco, porque a gente deveria ter no mínimo 1 metro. O meu já mediram uma vez, que eu trabalhava, né, fazia muito trabalho, e estava na ativa, trabalhando direto, fazendo esses atendimentos, e minha aura, à medida que você vai trabalhando, que você vai pegando essa energia, você começa a se proteger também. E já mediram, a minha aura ela já deu até 5 metros de comprimento. Veja que 5 metros é uma boa extensão de uma aura. Chico Xavier, estou citando exemplo aqui, não me comparando com ele, pessoal, pelo amor de Deus. Chico Xavier foram medir a aura dele e ela era quilométrica, uma extensão infinita, era uma coisa assim, quilômetros, chegava a quilômetros de distância.
Eu vou citar alguns exemplos de algumas pessoas que eu cheguei a fazer a medição e saiu alguma coisa, pessoal, porque esse campo, ele não só aqui, como ele fala aqui, é um detetor de energias. Então, ele pode captar energias positivas e energias também negativas. Quando é que ele vai captar uma energia negativa? Quando tem uma energia negativa no corpo, pessoal, ele aponta. Digamos que você está descendo, vou citar aqui mais uma vez o exemplo. Aqui está a cabeça, né? Aqui está a cabeça do ser humano, aqui já é metade do corpo e aqui as pernas. Quando ele vai descendo, se ele apontar, se ele fizer isso para um determinado ponto, digamos, apontou para a tua cabeça, quer dizer que você não está equilibrada, você está precisando de equilíbrio. Se apontou para algum ponto do chakra, alguma coisa, o coração, aí ele está querendo dizer que você tem algum problema no coração que precisa ser resolvido. Esse problema ele pode ser espiritual ou já pode ser material. Cabe à pessoa a procurar saber o que seria. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. Teve uma pessoa que esse aparelho parou na fronte, como se fosse nessa parte do chakra, mais ou menos aqui, só que o problema dela justamente era o trabalho que ela não desenvolvia. Ela fez vários exames, graças a Deus não acusou nada, mas aí eram justamente os cristais que estavam bem aflorados e ela estava com constantes dores de cabeça, que seriam preocupações, que seriam coisas que ela irradiava. Então a mente dela estava, era como se fosse um satélite, onde ela passava, ela puxava, pela perturbação mental que ela estava. Então, fora a perturbação mental, ela tinha que trabalhar essa questão da mediunidade. Então, começou a se equilibrar, pronto, o pessoal resolveu o problema. Outro caso que eu fui uma vez, uma pessoa me procurou para fazer a medição e apontou para a barriga da pessoa. Ele foi fazendo a medição, a pessoa estava até mais ou menos com um palmo, se eu não me engano, um palmo de distância assim, do corpo para o aura-meter. Mas quando chegou na barriga, pessoal, essa pontinha, a pontinha da flecha, ela apontou para a barriga da pessoa. Pronto, ele já estava com alguns exames marcados. Ele aproveitou para fazer o exame na barriga também, para observar o que poderia ter. E acusou, pessoal. Quando ele foi fazer esse exame na barriga, acusou uma hérnia. Uma hérniazinha, ela estava ainda no início, como fosse uma hérnia umbilical, né? Uma coisa assim. Então, estava ainda muito pequena, era mais ou menos o tamanho de um caroço de uma ervilha, mais ou menos, que ele falou até na época. Então, só com a injeção, foi injetada essa injeção e ele dissolveu. Veja que ele detectou bem no início o problema que poderia ter agravado, né? Então ele achou impressionante, porque graças a Deus ele teve como prevenir do que remediar, né, pessoal? Não chegou a agravar mais a situação. E ele resolveu o problema bem rápido. Então esses foram alguns casos que eu citei que esse aparelhinho ele mediu. Também uma situação bem constrangedora também, que uma pessoa que eu medi, pessoal, e ele apontava para as partes íntimas, era um homem. E quando ele baixou, apontou para a parte íntima dele. E depois ele me relatou que ele estava realmente com um problema ali, naquela parte. Devido a pessoas que não utilizam a sexualidade de forma correta, pessoal, que sai com um, com outro e acaba adquirindo alguma doença. E ele falou que realmente apontou para ali. Eu disse assim, olha, isso aqui, bem discretamente, eu não quis, né, entrar bem a fundo na história, mas eu disse assim, pode ser alguma coisa relacionada a problemas que você pode ter de disfunção, pode ser alguma doença que você pegou de alguém. Uma pessoa era casada, pessoal, então eu fiquei com vergonha de dizer que poderia ser pulada de cerca. Enfim, pessoal, é uma coisa que ele pegou por fora aí numa dessas puladas e acabou adquirindo essa doença. E o aura-meter detectou. Como é que isso acontece? Da seguinte forma, o campo energético, como ele mede o campo de energia, então a energia ela pode ter um polo positivo e um polo negativo. Quando é uma coisa negativa no nosso corpo, que vai nos prejudicar, ele detecta como um polo negativo.
E quando o nosso corpo está bem, logicamente ele vai na verdade não puxar, ele vai expelir. Porque quando você está bem, o seu campo de proteção todo está bem, a tendência dele é ir para frente, é positivar a situação. Quando ele puxa, é como se fosse um imã puxando para algo que está negativo. A gente reconhece que é algo negativo, é algum problema na matéria. Aí, pessoal, é batata. É o que onde ele puxar, se não for espiritual, é material. Por exemplo, eu estou lembrando aqui de uma pessoa que apontou para o coração. E coincidentemente ela já tinha feito todos os exames porque ela estava sentindo as pontadas no coração e não acusou nada. Mas o aurameter apontou para aquele local. Conversando com a pessoa, eu fui entender que ela guarda mágoas, ela tinha alguns problemas de rancor com o pai, com problemas familiares. Então, pessoal, aquilo ainda estava no campo espiritual. Que a gente sabe que quando a gente não trata a coisa no campo espiritual, ela passa para o campo material. A gente tem que tratar antes que isso passe para a matéria. Então foi o que ele fez, ele cuidou antes dessa questão, tentou cuidar, e quando ele voltou para a gente colocar novamente, eu acho que uns meses depois, já estava bem amenizado a situação. Ainda tinha um pouco, tinha, ainda puxava um pouco, mas era bem menos com relação à situação que ele estava no início. Então a função do aurameter é essa, é detectar nosso campo de proteção, medir a quilometragem ou a extensão desse campo, se ele está bem espesso, se não. E eu deixo aqui um relato de que, vamos dizer, vamos supor, de 10 pessoas que eu media, 6 tinha um campo assim, pessoal, menos de 5 centímetros, 5 a 10 centímetros, muito pouco mesmo, é uma proteção muito pouca. E por que isso acontece, pessoal? Por muitas coisas, pensamentos positivos, coisas que a gente faz no dia a dia, extravagâncias, tudo que ocasiona excessos que pode prejudicar o nosso campo de proteção. Por isso a importância de estar pensando bem, de olhar locais que a gente frequenta, quem são os tipos de pessoas que a gente convive, tudo isso influencia. E digamos, 3 pessoas tinham uma aura muito boa, que seria de 30 centímetros para lá, 30 centímetros em diante. Eu me lembro que eu medi uma pessoa que ela tinha 3 metros também de aura. Então, hoje em dia já existem aparelhos de fotografia que medem, que batem foto da sua aura e sai até a cor. Bom, pessoal, eu pesquisei um pouco aqui a questão das cores da aura. Então ele fala aqui que as cores da aura têm significados associados a diferentes qualidades energéticas e emocionais. Digamos, o vermelho, a energia da paixão, o laranja da criatividade, otimismo, amarelo da alegria, clareza mental, o verde da cura, do equilíbrio, o azul da paz e da comunicação, o violeta ou roxo, uma espiritualidade, uma intuição, a rosa representa o amor, a generosidade, o branco, a pureza. Cores como o preto, o cinza, o marrom geralmente indica bloqueios. Então, se na cor da tua aura ela sai uma cor meio que preta, acinzentada, o marrom geralmente indica alguma parte negativa, algum bloqueio no nosso organismo, bloqueio na nossa energia, que pode estar relacionado, que ele fala que é cansaços, a momentos de necessidade de cura, equilíbrio energético. Então a gente precisa ter atenção. Tem até casas espíritas que tem esse aparelho de medição. Tem algumas casas que trabalham com esses aparelhos. Então eu vou pesquisar aqui só um pouquinho mais sobre a questão do preto. O preto pode sinalizar cansaço, negatividade, bloqueios energéticos ou momentos de desânimo e desafios emocionais. O cinza, ele sugere indecisão, apatia ou um sinal de que a pessoa precisa de cuidado e de energia. O marrom pode indicar egoísmo, energias estagnadas ou a necessidade de uma renovação energética. Eu ainda acrescentaria mais uma cor, o vermelho. O vermelho vivo, intenso, porque o vermelho, na parte negativa, ele só não indica a questão de paixão, porque isso aí está relacionado à cor do amor, né, da paixão. Mas, pessoal, quando a nossa aura ela sai alguma faísca, alguma mancha vermelha,
que ela tem algum problema em específico da tua matéria. Que esse problema, que seria um problema energético, ele pode estar relacionado a sentimentos de raiva interno, né, de coisas que ela está alimentando. Energias pesadas mesmo, densas. E muitas vezes representam até energias de magias. Eu digo isso porque, pessoal, no passado, quando eu batia, a gente revelava muito foto, né? A gente batia muitas fotos daquelas câmeras fotográficas antigas. E nessas câmeras a gente precisava revelar, levar para revelar essa foto. E muitas vezes, pessoal, eu como tinha uma visão um pouco além, na época já diminuiu um pouco, mas na época eu via aquelas manchas que saíam. Eles diziam, pessoal, que aqueles problemas que surgiam eram problemas na hora de revelar, uma luz que entrou, alguma coisa, mas que saíram cores diferentes. E a gente recebia a foto com aquele defeito mesmo, porque eram como se fossem defeitos na foto. Mas eu via algumas fotos, eu sabia qual era a foto que estava com defeito, por alguma luz que entrou, e sabia qual era a foto que tinha alguma mancha, que seria alguma energia ruim. E algumas fotos também, pessoal, saíam aquelas manchas brancas, que eu não sei se algum de vocês aí se lembram, avermelhadas, manchas pretas, e cada mancha dessa, e na época eu conseguia identificar o que seria. Eu até conversei na época com uma pessoa que ela estava mostrando o álbum, e eu tinha acesso muito a ela. Ela não frequentava o espiritismo na época, mas, pessoal, eu vi uma foto que ela me mostrou que tinha duas manchas vermelhas. E eu parei assim para pensar, eu meditei um pouco antes de falar. E aí eu falei, não foi naquela hora, mas eu falei depois. Porque depois eu recebi a confirmação que era realmente dois obsessores dela, do passado. Então eu falei, fulana, tem uma foto sua, que eu acho que você se lembra no seu álbum, que tem duas estantes dessa cor, eu falei até a cor das estantes. E do lado das estantes tem duas listas vermelhas. Aí ela falou, eu lembro, eu sei dessa foto. Eu disse assim, pronto. Você acredita que aquelas duas listas vermelhas possam ser alguma coisa negativa que na época poderia estar te influenciando e pode influenciar até hoje? Aí ela, na época, ela ficou assim, poxa, me interessa esse assunto. Aí a gente foi conversando com ela, foi se aprofundando. Hoje ela frequenta uma casa espírita há muito tempo e já está há muito tempo estudando. A vida dela hoje é estudar espiritualidade, até assuntos mais aprofundados, porque ela conseguiu identificar essas energias e ela identificou que seriam realmente obsessores do passado. E para você ver, através de uma foto que eles se permitiram ali sair, não sei se permitiram ou se saiu sem eles quererem, né, que saísse. Mas enfim, através dessa foto foi feito esse auxílio, graças a Deus. Então, existem muitas questões, pessoal, com relação à energia áurica. É um assunto muito extenso, mas eu quis trazer aqui só para vocês entenderem que esse aparelhinho ele é acessível a todos. Você pesquisar na internet, você vai encontrar esse aparelho, o medidor de aura, o Aurameter, e ele vai ajudar muito a vocês a entenderem um pouco sobre a energia, como anda o campo de proteção de vocês. Vocês podem medir até seu esposo, seus pais. Eu media minha família toda, né, com esse aparelho na época. Ele hoje está um pouco guardado, mas quem sabe, né, no futuro eu não coloque ele na ativa novamente. E é isso, pessoal. E de vez em quando eu tinha até parado de medir minha aura, que eu usava até a mão mesmo, né? Ou então eu colocava na frente do meu corpo até onde eu pudesse ir. Mas o ideal é que vocês entendam, quem for adquirir esse aparelho, interessante é que vocês entendam como é que realiza a medição. E aí você vai medindo, a pessoa fica na lateral e você fica ao lado dela, passando o aparelho como se fosse da cabeça, descendo da cabeça aos pés. E seria muito interessante que a pessoa que está medindo também fique com os pés no chão, para que ela tenha essa captação da energia do solo. E para que não interfira, né? Quando você coloca uma sandália, alguma coisa assim, um calçado, ele vai interferir porque ele tem a sola, e a sola isola essa energia. E você conseguirá sentir até a energia da vibração da pessoa. Pessoal, quando a pessoa tem uma energia extensa, sabe? Tem pessoa que tem uma energia ruim, pesada. Então você sente até a vibração. Sua mão começa a tremer. Você tem que ter equilíbrio, porque senão você puxa a energia da pessoa.
Mas assim, é muito interessante, pessoal, muito bom. É um aprendizado, é mais um aprendizado. É uma forma de você medir, e você pode medir até o campo da sua casa, como anda o campo da sua casa. Você vai andando com ele, você quer saber como é que está a sua casa, você vai pegando ele, deixa ele assim e vai andando em todos os cômodos da sua casa. Onde ele apontar, pessoal, tem uma energia negativa. Você vai descobrir até objetos que alguém te deu, que eu vou até gravar outro vídeo sobre os objetos. Cuidado com os objetos que você ganha, porque depende da energia daquele objeto, ele pode influenciar na tua casa. Então você pega ele e vai andando por toda a casa. Ou para onde ele apontar, pessoal, começa a fazer um trabalho ali. É um objeto, então limpe. Vai limpar ele, vai neutralizar esse objeto, vai tirar essa energia. Se você gosta dele, se você não quer jogar fora, então neutralize, limpe. Limpe com sal grosso, qualquer coisa. Mas tente fazer uma limpeza. Se for algum canto da casa, significa que tem algum obsessor. Então faça a oração, você não deve expulsar o obsessor, e sim ajudar. Faça uma oração e peça auxílio para ele. É essa forma que você deve ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique à vontade para compartilhar com quem tem interesse também, e você acha que poderia gostar desse assunto. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.